Pessoal, boa tarde. Paulo Freitas, Célia Martinho. Nós aqui da Freitas Martinho Advogados temos recebido várias consultas e várias pessoas aí nos perguntando a respeito desses contratos, dos contratos que já estavam assinados diante do coronavírus, das circunstâncias que estão gerando por causa da crise econômica aí que nós estamos vivendo e viveremos. Diante disso, o que nós temos a falar? Nós não temos uma bola de cristal, claro, para saber o que os tribunais vão interpretar, até porque os tribunais estão fechados. Não é isso? Na verdade, eles estão trabalhando em julgamentos de processos que já estavam no seu acervo, mas os prazos estão suspensos. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma coisa que nunca tinha ocorrido, pelo menos nos últimos 100 anos, antes da crise espanhola, da gripe espanhola. Então, o que acaba acontecendo? Esse cenário é muito diferente, muito atípico de tudo que nós já vivemos. Nós temos algumas regras contratuais, é claro que a lei estipula como que nós temos que dirimir esses aspectos, mas o que nos dá uma grande sustentação seria a negociação por boa-fé e de um jeito que nós tenhamos equilíbrio. E para isso, alguns artigos do Código fazem referência que poderão servir de alicerce para essa conjectura. A doutora Célia está aqui, que pode também falar um pouco e dar sua opinião a respeito. Boa tarde. Paulo, como você falou, nós estamos num momento de incertezas, né? Nós não sabemos ainda como que esses contratos serão discutidos, revistos, como é que o judiciário vai se posicionar. O Código Civil ele prevê duas situações que nós podemos aplicar no que está ocorrendo em decorrência do coronavírus. Primeiro seria a extinção do contrato por motivo de força maior. O motivo de força maior ocorre quando acontecem situações extraordinárias e imprevisíveis, que é justamente a situação que nós estamos vivendo. No motivo de força maior, o contratante ou os contratantes eles não conseguem dar cumprimento ao contrato e isso leva à extinção do contrato, mas sem que haja qualquer responsabilidade dos contratantes. Então, nesse caso, eles estariam isentos do pagamento, por exemplo, de uma multa contratual ou do pagamento de uma reparação de danos, né? Mas nessas situações é importante verificar se no contrato há alguma cláusula em que os contratantes eles abriram mão desse benefício, né? Porque o próprio Código também prevê essa possibilidade de que os contratantes respondam, né, tenham responsabilidade independentemente do motivo de força maior ou caso fortuito. Mas nós temos também a teoria da imprevisão, que na prática estava praticamente um instituto que estava abandonado. Por quê? Porque o Instituto da Imprevisão, previsto no artigo 478 do Código Civil, ele também fala que deve existir um motivo imprevisível e extraordinário. Só que hoje, praticamente tudo é previsível, né? Mas a situação que nós estamos vivendo do coronavírus, ele é uma circunstância que ninguém estava prevendo. Então, por isso que entendemos que dá para aplicar o Instituto aí da teoria da imprevisão. Mas o Instituto da teoria da imprevisão é aplicado em contratos de trato sucessivo ou diferido, ou seja, contratos que vão se prorrogar no tempo ou que têm o cumprimento da sua obrigação deferido para o futuro, né? Na teoria da imprevisão, nós podemos ter a extinção do contrato por resolução ou também a sua revisão, caso em que os contratantes podem negociar e manterem até para preservar também a existência do contrato. E o Código Civil também traz essa previsão lá no artigo 479. Né? Então, entendo que o momento atual não é para as partes discutirem judicialmente. Pelo contrário, é um momento que elas têm que atender até a boa-fé contratual, a função social do contrato
e o equilíbrio contratual. E com isso negociar, né? Os contratantes devem negociar a fim de preservar os contratos. E somente ir para uma discussão judicial se eles não conseguirem fazer essa negociação. Lembrando que essa eventual disputa judicial, ela está parada, não é isso? Os prazos estão suspensos, então está parado. Lembrando que outra coisa que o pessoal tem nos perguntado, olha, mas eu estou sofrendo um dano. E aí nós temos a responsabilidade objetiva e a subjetiva. A subjetiva, eu não tenho que indenizar, não é isso? Porque eu não tive dolo ou culpa, negligência, imprudência, imperícia. A responsabilidade objetiva é aquela quando a lei diz que, independentemente de culpa, você tem que indenizar. Aquilo que estaria no Código de Defesa do Consumidor, quando eu tenho venda de produto ou prestação de serviço, que aquele prestador de serviço não seja de profissão regulamentada. Médico, advogado, engenheiro, arquiteto, que aí aplica a responsabilidade subjetiva. Lembrando que para a responsabilidade objetiva, nesse caso específico, poderia se pensar, não é isso? No caso fortuito externo, ou seja, é aquilo que eu não tenho que indenizar, por mais que a responsabilidade seja objetiva. Por quê? Porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu sabia que um vírus poderia causar tudo isso, eu sabia, mas não que esse vírus, da maneira como ele veio, por exemplo, da China, depois para a Itália, aquela história toda, desencadearia tudo isso. É mais ou menos como se eu tivesse, não é isso, contratado um hotel perto de um vulcão e que esse vulcão faz 6.000 anos que ele não entra em erupção e ele entra em erupção quando eu estaria lá. Na verdade, eu tenho que manter o contrato, ou eu posso rescindir se o dono lá do hotel quiser rescindir, mas eu posso marcar uma outra data. Por quê? Porque o hotel, ele quis me vender. Eu quero ir para lá. O único problema é que o vulcão atrapalhou. Aqui é mais ou menos isso. Eu quero ir viajar, a companhia quer me levar, o hotel quer que eu vá, eu quero ir no hotel, mas o coronavírus atrapalhou a negociação entre as partes. Então era isso que a gente queria passar. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Célia. Obrigada, Paula.